Recebo que hoje é a nossa melhor semana, hoje é o nosso melhor dia. Louvamos aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo, que não levou em consideração as nossas fraquezas, não considerou os nossos pecados, mas antes nos escolheu, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos abençoou com todas as bênçãos, está nos guardando todo o tempo. A esse nós rendemos todo louvor, toda honra, toda glória. Porque diz o Evangelho, somente Ele é digno de toda honra, de todo louvor. E gostaríamos de saudar a todos que estão nos dando a honra dessa audiência, que está nos ajudando nesse trabalho tão importante, que é fazer a palavra correr. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz que a palavra corra e seja glorificada. E nós contamos com a sua ajuda. Você que ama esse serviço, de que maneira que você vai nos ajudar? É se inscrevendo no nosso canal para que a palavra corra e seja mais ampliada no mundo, porque o YouTube, ele alcança todo mundo. Contamos aí com você que ama essa palavra. Abençoados com todas as bênçãos. Vamos falar hoje a respeito de um assunto bem importante: casas e mentes transtornadas. Uma informação que vem na mente, dependendo da informação que você receba, a sua mente vai estar transtornada ou vai estar bem, porque uma mente transtornada é aquela mente que está sem paz, não é isso? Não tem razão, não há entendimento numa mente transtornada, porque ele recebeu uma informação contrária, não há equilíbrio. Imagine uma casa transtornada, não existe equilíbrio entre as pessoas que ali estão, porque há um transtorno, houve uma informação que causou um transtorno. E hoje em dia nós estamos vivendo na época da informação, onde as informações chegam na nossa mente quase que em tempo real. Essa semana eu recebi uma informação a respeito de um remédio que era eficaz contra esse vírus que está por aí. E eu fiquei convencido. Eu estava certo que aquele remédio seria eficaz contra esse mal. Mas me veio um pensamento, uma ideia, e eu coloquei em prática. Vou levar esse assunto ao perito, mais exatamente a uma perita, não é isso? A melhor que eu conheço, uma perita. Fui conversar com uma farmacêutica e passei para ela essa informação. E ela disse o seguinte para mim: olha, eu recebi a informação lá na faculdade, depois de 4 anos, que esse remédio não tem eficácia. Essa informação que o senhor recebeu não é verdadeira. Ela pode causar um transtorno na sua mente. Essa informação. Eu consultei a um perito. Ela recebeu a informação e me deu a informação. Mas o nosso caso aqui é o Evangelho. Quando te chegar uma informação, antes de você receber, antes de você colocar em prática, consulte o perito. Pergunte a ele se está certo, se essa informação procede lá da faculdade aonde ele aprendeu. Que o perito, ele esteve lá no paraíso e recebeu a informação que é necessária para a nossa vida aqui. Não tenha com você essa informação sem antes o consultar. É por isso que nós falamos aqui em todas as nossas reuniões: traga a sua Bíblia, traga um papel, escreva, confira. Se a notícia for verdadeira, tenha para você. Se for falsa, despreze. Porque se você receber uma informação errada, essa informação ela vai trazer um transtorno, vai te causar um dano na sua mente. Amém? Amém. Vamos aqui a Tito, carta que o apóstolo Paulo, perito arquiteto, não é isso? Escreveu a Tito, um dos seus pastores, no capítulo 1, no versículo 9 até o 16. Nós vamos ler. Diz assim: retendo firme a fiel palavra,
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Versículo 10. Por quê? Por que desse conselho do apóstolo Paulo? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Versículo 11, diz assim o apóstolo Paulo: aos quais convém tapar a boca. Olha que coisa! Homens que transtornam casas e mentes inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Torpe ganância. E o versículo 12: um deles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Versículo 13: este testemunho, isto que o apóstolo Paulo está aqui narrando para Tito, é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam curados na fé. Versículo 14: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, todas as coisas, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Estão contaminados. E o versículo 16, ele encerra dizendo: confessam que conhecem a Deus, os contaminados, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Amada do Senhor Jesus, igreja santa, igreja poderosa, igreja sem pecados, sem ruga, sem mancha, sem mácula. O apóstolo Paulo aqui, nos primeiros versículos, se você ler depois do capítulo, no versículo 1 até o versículo 8, ele faz recomendações a Tito sobre o proceder de um pastor, sobre o proceder de um bispo e principalmente sobre o proceder de um presbítero. Aqueles homens, esses homens, não aqueles, esses que usam microfone para levar informação para a igreja. Para aqueles que usam o tempo, usam o espaço para levar informação à mente das pessoas. O que nós falamos aqui no começo: se a informação for perfeita, vai te fazer bem. Se for uma informação errada, vai te causar um dano, vai transtornar a sua mente. Olha, santos, igreja maravilhosa, a nossa pregação não é contra a carne e sangue de ninguém. A nossa pregação não é nada pessoal. Não que nós não gostamos daquele pastor, não gostamos daquele presbítero, ou não gostamos daquele irmão, daquele bispo. Não, não é isso. A nossa pregação aqui é exatamente trazer uma informação correta de acordo com o Evangelho da Graça. Esse aqui é o nosso trabalho. Por isso que nós falamos que a palavra corra e seja glorificada. Mas acontece que o apóstolo Paulo, ele deu uma missão a Tito, que também é nossa, porque o apóstolo Paulo, ele não foi simplesmente o apóstolo de Tito, de Timóteo, de Barnabé, não, ele é o apóstolo de todo gentio. Se você é um gentio, você não é judeu, o teu apóstolo é o apóstolo Paulo. Volte aqui ao versículo 9, veja o que ele diz aqui, ó: retendo firme a fiel palavra. É para reter, não simplesmente você ter essa palavra. Reter é com segurança, com confiança, com convicção. Firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina.
A palavra que é conforme a doutrina está escrita de Romanos até Hebreus. Não existe doutrina da graça fora de Romanos até Hebreus. Você pode entrar num transtorno se você procurar uma doutrina diferente daqui, para que seja poderoso. Olha, poderoso não é aquele irmão que coloca a mão na cabeça de outro e o outro fica curado na hora. Poderoso não é aquele irmão que tem muitas visões. Poderoso não é aquele irmão que quando fala até os bancos da igreja tremem. Não, poderoso é aquele que fala conforme a doutrina, que ensina de acordo com a doutrina, para tanto admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Quando nós falamos assim, nós somos abençoados, nós mostramos aqui na palavra, Gálatas capítulo 3, versículo 9, para contradizer, para convencer aquele que diz que nós não somos abençoados, nós mostramos o que está escrito. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo. Agora, por que o apóstolo Paulo deu essa missão a Tito? Por que esse cuidado de Paulo com a igreja? Veja o versículo 10. Porque há muitos o quê? Muitos desordenados. Olha, não são poucos, são muitos. O que é uma pessoa desordenada? É uma pessoa que está fora de ordem. É um pastor, é um presbítero, é um bispo que está fora de ordem. E qual é a ordem? Deus, Ele colocou uma ordem. Aqui é a cruz. Antes da cruz, uma ordem. Depois da cruz, uma outra ordem. Aquele pastor que se mete antes da cruz, ele está desordenado. Quando alguém te traz uma pregação, quando alguém te traz uma informação diante da cruz, para você praticar aqui depois da cruz, este tal está desordenado. E diz o apóstolo Paulo que há muitos desordenados. Você precisa entender o seguinte, abençoados: a ordem de Deus que Deus colocou não foi na manjedoura. Deus colocou uma ordem na cruz, porque quando Jesus nasceu, as coisas continuaram da mesma maneira. O pecado estava, o diabo estava, ninguém estava reconciliado com Deus, mas quando ele morreu na cruz, aí as coisas entraram em ordem. Aquele que estava afastado de Deus voltou ao concílio. Aquele que tinha pecado, Deus tirou o pecado. Aquele que estava longe, agora está perto. Aquele que não tinha Deus, agora Deus está no Espírito. Mas isso foi na ordem da cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim dessa bagunça, o fim dessa desordem, foi a cruz, para a justiça de todo aquele que nele crê. Há muitos, e se estiver em desordem, vai trazer um transtorno na mente. Imagina o abençoado trazendo uma mensagem, um procedimento de lá de trás, aqui para a frente depois da cruz. Desordem, vai trazer transtorno. E há muitos faladores. Sabe o que é um falador? Muitos faladores falam sem o respaldo do Evangelho. E falam 1 hora, 1h30, e você procura aqui nas 14 cartas o que ele está falando. Nada, e pregam o Evangelho, dizem que pregam o Evangelho, mas dizem lá, só lá atrás, falam e não convencem ninguém. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17, ele diz que não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Você vê esses faladores, grande manifestação do Evangelho, grande manifestação do poder de Deus, e você empresta o teu ouvido para essa informação e não encontra nada do Evangelho. Tem muita coisa, tem copo de água, tem vassoura ungida, tem tijolinho, tem feijãozinho, e tem dízimo, mas Evangelho, poder de Deus, não tem. São faladores e não acrescentam nada, só trazem transtorno às mentes das pessoas. É desses que o apóstolo Paulo está falando aqui, no versículo 10. E tem mais, são vãos. Sabe o que são vãos? Uma pessoa que é vã, um falador, um desse pregador, um pastor vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Gostaria de ler aqui com você.
Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, para você entender o que é um pregador vão. Diz assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, o que diz o apóstolo Paulo? É vã a nossa fé. É vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha, vão é um abençoado, é um pastor que apoia a sua fé antes da cruz. Por quê? Se Cristo ressuscitou, como é que eu estou de pecado? Estou limpo, porque o apóstolo Paulo diz: se ele não ressuscitou, mas ele ressuscitou no terceiro dia, então como é que eu estou de pecado? Se ele estivesse lá no túmulo, o pecado estaria aqui, mas ele não habita com o pecado. Ele tirou o pecado, ele colocou o pecado e habita no nosso espírito. Se alguém diz para você que você está em pecado, esse tal é vão. É esse que o apóstolo Paulo está falando. E há muitos assim: olha, se arrependa dos seus pecados. Isso é uma mensagem vã que vai transtornar a sua mente, vai colocar a sua mente em pecado. E Cristo ressuscitou exatamente com esse propósito: tirar o pecado, tirar essa condenação. E diz mais, hein? Há muitos enganadores, ou seja, mentirosos, muitos mentirosos. Eu tenho certeza que você que andou por aí em vários lugares chamados religião, principalmente as chamadas evangélicas, assim como eu andei, já recebeu aquele famoso convite: quem gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Mentira! Isso é um discurso mentiroso que traz transtorno à mente de quem ouve, porque se você precisa aceitar Jesus, é porque você não está nele, ele não te aceitou ainda. O Evangelho diz, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, que pela graça sois salvos. Não fui eu que aceitei, foi ele que me aceitou, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem de você levantar a mão, não vem de você se batizar, não vem de você participar de ceia, não vem de você dar o dízimo, não vem de nada, é dom de Deus. Se alguém te convida a aceitar a Jesus como teu Salvador, está transtornando a tua mente, porque essa informação não está de acordo com o perito arquiteto. O perito arquiteto nunca disse isso, que você tem que aceitar. Muito pelo contrário, ele disse que lá antes da fundação do mundo, antes de você chegar nesse corpo, ele já havia escrito o seu nome lá no livro da vida. Agora, o teu comportamento como filho é outra história, é outra conversa. Você tem um pai que no tempo certo vai te corrigir, mas não é que você tenha que aceitar ele, não, porque não é o filho que aceita o pai. É o pai que escolheu o filho, e ele já te escolheu, muito antes da fundação do mundo. Há muitos, diz o apóstolo Paulo, muitos desordenados, muitos faladores, muitos vãos, muitos enganadores, muitos mentirosos, mas, principalmente, diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 10, veja de novo aí, Tito capítulo 1, versículo 10, mas principalmente os da circuncisão. Então, abençoados, precisamos saber quem são esses. Porque eu tenho certeza, se tiver alguém aqui no Brasil que estiver trazendo um transtorno para o Brasil, o presidente do país vai querer saber quem é, para identificar quem é esse que está trazendo transtorno para a nação. E o apóstolo Paulo diz que, porque há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores, principalmente quem? Os da circuncisão. Gálatas capítulo 2, veja aí que nós precisamos saber quem são esses, não é isso? Não podemos continuar sendo enganados por esses. Gálatas capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, veja bem, incircuncisão, me havia sido confiado, diz o apóstolo Paulo, quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo, o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Então,
de quem é que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz que há muitos enganadores, faladores, vãos, enganadores, os da circuncisão, os apóstolos de Jesus de Nazaré. Esses que estão aí com uma doutrina antes da cruz, que é o evangelho da circuncisão. Veja que Paulo recomenda sobre os da circuncisão. Versículo 11, veja Tito, capítulo 1, versículo 11, o que Paulo recomenda a respeito desses da circuncisão, porque o assunto aqui é esse, é os desordenados, os faladores, os vãos, os enganadores, principalmente os da circuncisão. No versículo 11 ele diz assim, aos quais, esses que nós acabamos de citar, convém tapar a boca. Convém fazer o quê? Tapar a boca. Olha, abençoados, que missão difícil o apóstolo Paulo confiou a Tito e também a nós. Porque quando o apóstolo Paulo ele entrou em cena, esses da circuncisão, esses faladores, esses desordenados, esses mentirosos, esses enganadores, já estavam ali quase 30 anos. Quase 30 anos. Imagina você o que se pode fazer com um microfone desse na mão, 30 anos falando mentira. Já poderemos ter o quê? Uma catedral, já pode ser dono de uma rádio, já pode ter uma TV, dono de um jornal. 30 anos. Que trabalho difícil esse que nós temos, tapar a boca desses. Muito difícil, mas esse trabalho é nosso. E nós estamos aqui trazendo a você a informação correta para tapar a boca desses mentirosos, desses falsos, desses desordenados, para colocar a tua mente em ordem, a mente daquele que está desordenada. Transtornam casas inteiras. Esses tiram a paz de todos, tiram o sossego, não é isso? Tiram a razão. Abençoados que não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui e muito menos sabem para onde vão. Por quê? Estão dando ouvido a esses que estão transtornando, a esses mentirosos. Entendimento, tiram o entendimento das pessoas, pessoas desequilibradas. As igrejas chamadas evangélicas estão cheias de pessoas desequilibradas, não têm equilíbrio na vida, não sabem nada, não conhecem nada, não sabem de onde vieram, para onde vão, ensinando o que não convém. Esses estão aí ensinando o que não convém. O que é que não convém? A circuncisão. Porque, olha, a circuncisão foi um pacto de proibições. Proibições. Toda religião, toda, sem exceção, tem proibição. Eu passei por um sistema religioso onde a mulher era proibida cortar os cabelos. A mulher era proibida usar calça comprida. Era proibido ir na praia. Era proibido cinema, nem pensar. Proibido. É um pacto de proibições. Gálatas capítulo 5, vamos ler aqui. Olha, é importante você ler isso. Gálatas capítulo 5. E essas proibições acabam com o matrimônio. Terminam com o matrimônio, porque de repente a esposa faz parte da igreja, lá do sistema, e o esposo não. Como é que ela vai obedecer ao esposo que gosta que ela corte o cabelo, mas o pastor, o presbítero, o bispo, diz que não pode, que é proibido? Traz um transtorno para a mente da abençoada. Veja o que diz aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes, aonde? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Veja, abençoados, foi para a libertagem que Cristo nos libertou, não foi para a libertinagem. Porque o religioso, aquele que quer manter o Filho de Deus preso, ele diz que essa liberdade é uma libertinagem, transtorna casas inteiras. 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler, precisamos ler 1 Coríntios capítulo 6, veja o que diz aqui para você. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas, inclui o que aí? Cortar o cabelo, todas as coisas, ir na praia,
beber, fumar, todas as coisas, jogar uma bola, todas as coisas me são o quê? Lícitas de livre, de liberdade. Você é livre para fazer tudo, todas as coisas, mas diz o apóstolo Paulo, mas nem todas, convém a quem? Ao pastor? Convém a quem? A mim, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu sou livre para fazer todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí, abençoados, que está a nossa liberdade. Eu sou livre, por que eu vou me pôr debaixo de um jugo de uma maconha? Por que eu vou me pôr debaixo de um jugo de um álcool? Eu sou livre para fazer, mas por que eu não faço? Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E se você fizer, Gálatas capítulo 6, veja aí, Gálatas capítulo 6, vai perder a liberdade? De jeito nenhum. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, não erreis, não se meta debaixo de um jugo, não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, de Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca. Por quê? Porque tudo, você é livre para todas as coisas, você é livre para fazer o que você quiser. Deus te libertou para isso. Lá na cruz, quando Ele morreu, Ele te deu liberdade para fazer o que você quiser. Mas diz aqui, tudo que o homem semear, tudo que você fizer, é tudo, hein? Isso também vai fazer o quê? Vai colher. Você continua livre. Se você tem disposição para colher, fique à vontade, abençoados. Fique à vontade. Pode plantar. Deus não vai te ver em pecado. Deus não vai te colocar no inferno. Deus não vai riscar o teu nome do livro da vida. Mas você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Amém? Olha, se tem proibição, qualquer lugar que você vá, se tem proibição, não é evangelho, hein? Se você pode entrar aqui e alguém te proibir, vai embora, porque isso aqui não é evangelho. Não importa onde você está, se você quer participar de algum lugar e te proíbem, como por exemplo, você quer cantar no coral da igreja, mas se não for casado, não pode, pastor. Isso é uma proibição, não é evangelho. Não é, eu quero cantar no grupo de louvor, eu quero participar da ceia, mas eu não sou casado, pastor. Então não pode, meu irmão, isso é proibição, não é evangelho, não é evangelho, corra disso, você é livre, Deus te fez livre. Agora, por qual motivo ensinam com torpe ganância? Por qual motivo? Veja aí, no versículo 11 diz assim, volte lá, Tito capítulo 1, versículo 11, diz assim, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Sabe o que é torpe ganância? Isso aqui, dinheiro. Malaquias, você conhece, Malaquias capítulo 3, versículo 10, pura ganância. Se alguém usa esse verso para tirar dinheiro de você, é pura ganância, porque se não fosse por ganância, ele te ensinaria Malaquias capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Malaquias, não é fácil encontrar Malaquias, mas eu vou encontrar Malaquias, porque é um verso muito importante. Diz assim, bem atrás de Mateus, pertinho, Malaquias, cheguei aqui. Malaquias capítulo 1, versículo 1, diz assim, se o pastor da tua igreja, preste bem atenção, se o presbítero da tua igreja não quisesse corromper a tua mente, não quisesse transtornar a sua mente com dízimos e ofertas, ele te ensinaria isso aqui, Malaquias capítulo 1, versículo 1, peso da palavra do Senhor, Deus, o próprio Deus, contra quem? Contra Israel. Contra Israel, não é contra o Brasil, não é contra os Estados Unidos, não é isso? É contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então Deus usou Malaquias, trouxe uma sentença, uma palavra para Israel. E dentro dessa palavra está aqui Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei Israel, presta atenção Israel, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso era para Israel fazer, porque se não fizesse, estariam roubando ao Senhor. Você não é de Israel. E tem um detalhe, hein? O que Deus mandou Israel fazer, dízimos e ofertas, não era dinheiro.
Não era, é ganância de hoje, desses homens que transformaram o alimento em dinheiro. Em dinheiro, não é isso? Por pura ganância. E diz mais, nós já lemos aqui, mas vamos ler uma vez, 2 Coríntios, capítulo, veja aí, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha, isso aqui já é o contrário. Porque eles estão em ganância, eles te levam para Malaquias. Se tivesse de boa intenção, querendo te mostrar a verdade, eles te mostravam isso aqui, ó, 9:7. Cada um, agora está falando conosco, cada um contribua voluntariamente. Contribuição é um negócio voluntário. O Brasil está passando aí por uma situação apertada e o governo está pedindo contribuição. Você é obrigado a participar? Não, porque é uma contribuição. Da mesma maneira está falando aqui o apóstolo Paulo. Cada um contribua segundo propôs aonde? No seu coração, aqui na sua mente, não com tristeza, não por necessidade, não por dízimo, não porque o pastor está mandando, não porque o pastor disse se você vai não participar, você é ladrão, que você vai para o inferno, que Satanás, que o devorador vai na sua casa. Não, não, porque Deus ama o quê? A quem dá, quem participa, quem contribui com alegria, com entendimento. Mas como eles estão com torpe ganância, como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 11, o que não convém por torpe ganância, então eles não te mostram essas coisas. Corrompem a nossa mente, corrompem a mente daqueles que estão lá. Transtornam, são mentes transtornadas, abençoados com 30 anos lá de religião, como eu participei. Eu me sentia um ladrão quando eu não podia participar com o meu dízimo. Condenação, me via condenado, a minha mente estava transtornada. Mas quando eu consultei o perito arquiteto, li aqui, é por contribuição, com alegria, saiu o transtorno da minha mente. E diz mais no versículo 12, um deles, falando lá de um grupo, um deles, seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Você sabe o que é um ventre preguiçoso? O ventre preguiçoso é aquele abençoado que não gosta de trabalhar. O abençoado morre, não é isso? Mas não trabalha. Diz a história do Brasil que quando os portugueses chegaram aqui, que quiseram colocar os índios para ser escravo, índio não trabalha. Os índios morreram embaixo do chicote, mas não trabalhavam, porque eram ventres preguiçosos, assim como são esses pastores que dizem que tem que viver do evangelho, não gostam de trabalhar, ensinam que o pastor tem que viver da obra. 1 Coríntios capítulo 9, e tiram daqui, ainda fala assim, ó, como um disse para mim, mas foi Paulo que ensinou. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, leia aí por favor, está aqui, ó, 9, diz assim, ó, 9,14, diz assim, assim ordenou o Senhor, olha, agora eles conhecem a ordem do Senhor, assim ordenou o Senhor, que os que anunciam o Evangelho, aquele que anuncia o Evangelho, não está escrito aqui pastor, está escrito? Porque eu não sou pastor e anuncio o Evangelho. O irmão que me recebeu ali na porta, ele não é pastor, mas anuncia o Evangelho. O irmão que estava varrendo aqui, a hora que eu cheguei, ele não é pastor, mas anuncia o Evangelho. Diz aqui, ó, que viva do Evangelho. Por que só o pastor que recebe o salário? Se fosse para cumprir o que está escrito aqui em 1 Coríntios 9,14, todos que participam deveriam receber o salário. Mas como eles querem corromper, estão com a mente transtornada e transtornar a mente da igreja, eles dizem que é só o pastor. Veja o versículo 13, vamos lá. Versículo 13 diz assim, este testemunho é verdadeiro. Isso que o apóstolo Paulo está falando, é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam curados na fé, para que sejam curados no entendimento, para que a mente deles seja descorrompida, para que saia do engano. E o versículo 14, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem o mandamento de homens que se desviam da verdade. Todos eles estão desviados da verdade. Qual a verdade? O evangelho da graça de Deus. E o versículo 15 diz assim, ó, todas as coisas, isso aqui é tremendo, isso aqui é uma coisa assim excelente. Todas as coisas são puras para os puros. E a pergunta, onde está o puro? Você está vendo um aqui, ó, puro.
Por que eu sou puro? Porque eu não faço nada errado? Não, porque lá na cruz, Cristo me purificou. Cristo tirou o meu pecado, assim como tirou a igreja, o pecado da igreja. Toda a igreja está pura. E diz o apóstolo Paulo, para aquele que é puro, para a igreja, tudo é puro. Tudo é puro, mas para os infiéis, para aqueles contaminados, tudo é pecado. Tudo é pecado. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Por isso que esses pastores estão com a mente contaminada, apontam o pecado na igreja, porque o pecado está na mente deles. Um bispo, um pastor, um presbítero que te aponta pecado, ele te aponta pecado porque ele está lá antes da cruz, a mente dele está contaminada, vai te manter lá preso, então te aponta pecado. Mas o apóstolo Paulo diz que para os puros, nós que somos puros, que fomos purificados lá na cruz, tudo é puro. Sendo que o que você planta, nós já falamos aqui, você colhe. Confessam que conhecem a Deus. Olha, eles confessam que conhecem a Deus, mas conhecem segundo a carne, antes da cruz. Conhecem Jesus de Nazaré, onde estava o pecado, onde estava a impureza, e trazem para cá. Mas, diz mais aqui, conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Que obras? Jejum, batismo nas águas, consagração, monte, santa ceia. Estão negando a Cristo, porque levam a igreja a uma consciência de pecado. Abençoados, conhecem a Deus, mas não são formados em Cristo. Eles conhecem Jesus de Nazaré, não conhecem a Cristo. Tem zelo, mas não tem conhecimento. Gálatas capítulo 9, veja aí. Vai a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Veja o que diz, vamos ler. Meus filhinhos, por quem de novo, sinto as dores de parto, dores fortíssimas, até que Cristo, ou Jesus de Nazaré, até que Cristo seja formado em vós. Duas coisas diferentes que você precisa entender, duas coisas diferentes. Uma coisa é ser salvo, todo filho é salvo. Não importa onde que ele esteja, não importa o que ele esteja fazendo, na lei, na graça, na lama, aonde ele estiver. Aonde, no perfume, fedendo, cheiroso, tomando banho, não tomando banho. Se ele é um filho, ele é salvo, porque foi Cristo quem pagou o preço por ele lá na cruz. Ele é salvo, não interessa. Outra coisa é esse mesmo salvo estar formado em Cristo. Ter Cristo na mente é outra coisa completamente diferente. E como é que nós podemos formar Cristo em alguém? 2 Timóteo, vamos lá aqui ao perito arquiteto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, conserva, Timóteo. Olha o que Paulo disse para Timóteo e também para nós. Conserva o modelo. Qual modelo? Das sãs palavras que de mim tem ouvido, a graça de Deus. Porque se você conservar o modelo lá da circuncisão, Cristo não vai formar na sua mente. O que vai formar na sua mente é Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo diz, até que Cristo seja formado em você, até que você entenda que você não pertence a Jesus de Nazaré, até que você entenda que você pertence àquele que ressuscitou. Ouvindo o evangelho de Cristo, a incircuncisão, Cristo vai se formar em você. Porque na circuncisão, na lei de Moisés, você não forma nada, você é deformado. Você é escravizado lá na lei de Moisés. Você entra em deforma. Sabe uma casa muito bonita, primeiro proprietário, ela está perfeita, foi assim que Cristo fez você lá na cruz, perfeito. Mas quando você se mete lá na lei, entra em deforma, começa a sujar as paredes, você vê pecado no teto, vê que o esgoto não está bem, você precisa fazer um jejum, está deformando aquilo que Cristo formou lá na cruz. Você é perfeito, com uma só oferta, Cristo fez você perfeito para sempre. Por quê? Por que a lei deforma? Vamos ver aqui Gálatas, temos que ler. Gálatas capítulo 2, versículo 4, olha o que diz aí, E isto, por causa dos falsos irmãos. Por que a lei deforma?
se você emprestar o teu ouvido à lei. Isso por causa dos falsos irmãos. Mas tem uma coisa muito importante, que você precisa entender. São nossos irmãos, mas são falsos. São falsos. São falsos. Realmente eles são falsos, porque o Evangelho diz que são falsos. Mas são nossos irmãos. Tem que haver um cuidado com eles, até que Cristo seja formado na mente deles. Cuidado, abençoado, cuidado, muito cuidado, porque a diferença de uma mente transtornada e uma mente renovada está no ouvir. Aonde é que você está colocando o seu ouvido? Lá na circuncisão, nesses pastores que roubam, que mentem, que são faladores, que são vãos, estão direto na televisão 24 horas por dia? Ou você está emprestando o seu ouvido para o perito arquiteto, para o Evangelho da Graça, aquele que te salvou, aquele que te curou, aquele que te abençoou com todas as bênçãos? Romanos capítulo 10, vamos ver aqui, aonde é que você está colocando o teu ouvido? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o apóstolo da graça, o perito arquiteto: de sorte, de maneira que a fé, o entendimento, o conhecimento é pelo ouvir, aquilo que você ouve. Mas tem um detalhe: ouvir pela palavra de Deus, não é ouvir esses, você completa a frase, ouvir esses, tá bom? Esse que Paulo diz que faladores, vamos ficar com Paulo, não é isso? Porque teriam mais adjetivos, não nos cabe aqui classificar a esses, mas Paulo diz que são vãos, são mentirosos, transtornam todos. E detalhe, abençoado, é importante você saber onde está teu ouvido, porque a fé, o entendimento vem pelo ouvir, mas o transtorno também vem pelo ouvir. 24 horas falando lá que Deus vai te abençoar, 24 horas falando que Deus vai te curar, 24 horas falando que Deus tem uma bênção para você, 24 horas falando que Deus te ama, que causa um transtorno, a pessoa se vê a pior pessoa do mundo e se rende a Ele, se rende. Você dá os seus 10%, dá a sua vida, dá o seu tempo, dá o seu dinheiro. Por quê? Olha só, Tito, vamos voltar a Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados, muitos abençoados, muitos, não são poucos, em cada esquina tem uma. Já no tempo de Paulo, já tinha esses desordenados, faladores, falam demais e só falam mentiras, são vãos, enganadores. Principalmente, você sabe quem? Aquele que prega a circuncisão, que foram assim escolarizados por Pedro, Tiago e João. Abençoados, concluímos com a mente aqui renovada. Efésios, vamos a Efésios, o que diz o nosso apóstolo aqui? Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz assim: em quem também vós estáis. Não é que você vai estar não, presbítero, é que você já está. Depois, então tem alguma coisa aqui, depois que ouviu a palavra da verdade. O problema é que a palavra da verdade só está de Romanos e Hebreus. Esse que é o negócio. Aqui está a chave do segredo, não é isso? A chave do sucesso, aquela que um deles vende lá por R$1.000. Essa aqui que é a chave do sucesso. Você emprestar teu ouvido ao apóstolo Paulo, ao ouvir a palavra da verdade, que já foi pago o preço, para nós é de graça, não é isso? O evangelho da vossa salvação, o evangelho da nossa salvação, o evangelho que libertou a nossa mente desses homens maus e corruptos, e tendo nele crido, aonde? No evangelho da verdade, fostes o quê? Selado, você já foi abençoado. Não se meta, não coloque a sua cabeça debaixo da mão de nenhum desses para te dar alguma unção, porque você já foi selado com o Espírito Santo da promessa. Já não tem que pagar nada, não tem que emprestar sua cabeça para ninguém, passar um óleo do seu Israel. Não precisa fazer isso. E o versículo 14: o qual, o Espírito que habita em você, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Abençoados, o que nós falamos para você aqui, examine tudo, não empreste o seu ouvido para qualquer um,
porque tem muitos faladores. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. Confira aqui, ó. Faça como eu fiz lá com a farmacêutica. Me passaram a informação que o remédio era próprio para aquela enfermidade. Eu fui consultar a perita, porque ela fez faculdade, ela entende do assunto, e ela me esclareceu tudo. Se você está em dúvida quanto ao que você está ouvindo, examine aqui o Evangelho, as 14 cartas, porque aqui está a chave que vai mudar a sua forma de pensar. Romanos capítulo 12, e nós encerramos aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó, 12, 1, rogo, pois, irmãos, olha, que o apóstolo Paulo roga, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o negócio é muito sério, pela compaixão de Deus, que apresenteis, o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é culto, o quê? Com a mente, culto racional, com a mente, não é com o seu corpo, é com a mente. E versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, não se conforme com esses faladores, não se conforme com esses vãos, mas transformai-vos pela renovação. Todo dia tem que renovar do vosso entendimento, do vosso conhecimento, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso é só com o conhecimento do Evangelho. Abençoados, Igreja de Cristo, você já está perfeito, não tenha outra coisa na sua mente. Você é santo, perfeito, agradável ao Senhor. Você está completo em Cristo. Tenha isso na sua mente. Você está aqui com um propósito definido por Ele, e no tempo certo Ele mesmo vai sacar você daqui. Você está completo, você nunca está sozinho. Abençoada, a melhor semana para todos. Declaro que tudo está bem, que você tenha entendido o que nós estamos falando, que o Espírito de Deus que habita em você, já está em você, não é que ele vai vir não, ele já está em você, na sua mente, ele mesmo te faça entender o que você não alcançou. E se não alcançou, espere, confira, não vá embora, confira, porque no tempo certo, ele mesmo, diz o apóstolo Paulo, ilumina os olhos aqui, ó, do vosso entendimento, para que você possa entender. Abençoados, melhor semana.